Bom, gente, olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam, em bons estudos, aproveitando a disciplina, E hoje eu vou trazer um materialzinho aqui para apresentar para vocês, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a nossa disciplina, sobre as avaliações, que nós estamos já na época da primeira dissertativa, já encerra segunda-feira, o prazo, aí temos a objetivo, as observações, alguns da vocês na resolução da dissertativa, tá? Da discursiva 1, avaliação. Então, vou colocar para apresentar a minha tela. Então, aqui na tela, eu fiz uns slides para ficar mais fácil de orientar a aula, Então, coloquei de uma, a primeira dela, fazer uma por mês. Então, sempre ao final do mês vai acontecer essa live. Por que eu escolhi hoje? Porque antecede, ainda não aconteceu o prazo da discursiva, e durante o final de semana vocês ainda podem resolver, e ver alguns detalhes dessa live aqui, pode ajudar vocês, tá? Então, coloquei live 1, dia de hoje, tendências em educação matemática 1. Vamos lá. Relembrando um pouquinho, então, só do ambiente aula, para que não fique dúvidas, a gente tem aqui no ambiente aula o bloco de desenvolvimento 1. E é esse bloco que vocês vão estar trabalhando agora, Então, tem ali envio de atividade avaliativa discursiva 1. Então, é nesse local que vocês vão clicar para me enviar a avaliação discursiva de vocês. E logo após, que daqui um pouquinho já abre, abre ali no início de setembro, temos o questionário, atividade avaliativa objetiva. Então, aqui é só para marcar X mesmo. Na discursiva, gente, tem questões, a última questão, afinal, que é sobre o geoplano, que é a construção dele, e aí eu estou pedindo algumas fotos para comprovar a construção dele, tá? E foto também das figuras construídas que vocês têm lá. Então, precisa das fotos para a gente conseguir dar a questão como tarefa cumprida, tá? Então, mandem umas 2, 3 fotos daquela atividade e coloquem junto ao trabalho de vocês. Peço também que vocês coloquem tudo num único documento Word, as fotos coladas e as fotos das folhas de vocês de resolução também, porque é ali que a gente vai conseguir corrigir e que tenha, claro, uma letra boa para que a gente possa entender. Se possível, passem a caneta para ficar mais forte, para a foto não ficar tão clara, tá? Pode resolver a lápis, fazer a caneta pelo menos o final, a resposta final. Então, fica mais, mais visível e melhor, tá bom? Então, é nesses locais aqui onde tem essas estrelinhas é que vocês postam a avaliação. Tem gente que já sabe, mas tem alguns que ainda não sabem, tá bom? E aí, aos poucos, agora, quando a gente for receber tudo na segunda-feira, começa a reunião, começa a correção. Então, gente, atenção, é segunda, 31 de agosto, tá? Então, não vamos perder os prazos, porque essas avaliações não são prorrogáveis, tá bom? E depois o aula sobrecarrega, então já se organizem nesse final de semana. Aqui também eu deixei para vocês e fiz questão de colocar esse print da tela. Lá no item 5, uma nova seção foi criada, que tem vídeos sobre os conteúdos da disciplina. Então, eu fui acrescentando alguns conteúdos que vão ser daqui para frente também, que são sobre reta, tá? Então, retas perpendiculares, retas paralelas, a intersecção, ponto de intersecção entre retas perpendiculares, que também serve para ponto de intersecção entre retas concorrentes, o jeito de fazer o mesmo, altura relativa de um triângulo, pensando no conteúdo de reta, que são conteúdos mais profundos, mas que já estavam na atividade 2, prática 2, mas são dos capítulos mais para frente, daí já começa a resolver esses exercícios. Então, os vídeos podem ajudar vocês. Aqui foi um vídeo que eu postei ontem,
que é o link, questão 6, não é questão 6, não, desculpa, é questão 3, eu até corrigi, tá, já no aula aí de vocês, já tá corrigido. Da atividade de prática 2, a questão 3, então, da atividade de prática 2, que são os vértices do retângulo. Inclusive, né, vamos dar um spoiler aqui, é uma questão bem semelhante a uma questão que vocês têm na dissertativa, tá? Então, já fica a dica, acessa lá o videozinho, deixa um like para mim, né? E observa bem como é que faz, que lá tá bem explicadinho, bom? Então, essa questão, todo mundo tem que ganhar, hein, o ponto, não pode perder. Essa aqui tá muito bem explicadinha lá, tá? Conto com a participação de vocês. Então, alguns avisos, ó, importante. Se vocês me enviam as dúvidas, eu posso saber onde ajudar vocês, senão eu não consigo, tá? Então, enviem as dúvidas, coloquem os números das questões que vocês estão resolvendo e não conseguiram terminar. Pelo menos dias, prof, ó, eu só comecei, não termino, ou essa aqui eu não fiz nada, para eu poder ajudar vocês, tá? Também podem informar questões que vocês desejam ver resoluções em vídeos, porque daí eu gravo fazendo e publico o meu vídeo. Bom? Daí vocês podem acessar a hora que quiserem ver, também facilita. Ou se quiserem só a foto, a resolução, enfim, vocês precisam, né, me pedir o que estão, né, resolvendo e onde estão com dúvidas, tá bom? Então, enviem as dúvidas lá no fórum, na sala de conteúdos 1, depois sala de conteúdos 2, que eu vou estar sempre auxiliando, tá? Eu aguardo vocês, senão a gente fica sem um direcionamento de qual conteúdo será fazer, qual questão, né, desenvolver, tá? Então, eu desenvolvi aquela ali, questão 3, da atividade prática 2, porque eu, né, sabia que ela estava na dissertativa e daí podia ajudar bastante vocês, tá bom? Atenção às datas das atividades avaliativas, né? Precisam sempre realizar dentro do prazo. Então, fiquem atentos aos prazos, acessem o aula diariamente, né? Então, caso alguém não tenha visto que essa live estava acontecendo, como ela está sendo gravada, vão acessar ela, né? Então, normal. Então, se vocês ficam atentos aos avisos, né? Melhora esse nosso trabalho, tá? Depois, se alguém quiser mandar recadinho, mandar alguma coisa, falar comigo, pode tudo lá pelo nosso portalzinho, lá pelo aula, que eu respondo para vocês e ajudo, enfim, tá? Eu possuo um canal próprio no YouTube, que é Integral com a Prof. Pati, Integral Conteúdo de Cálculo, né? Mas nesse meu canal tem vários conteúdos, várias disciplinas que eu já lecionei e que leciono esse semestre, então está organizado por playlists. Então, claro, tem cálculo 1, tem cálculo 2, tem outras, né, informações, tem vetores, tem álgebra linear, tem números complexos. Se vocês estão nessa disciplina e estão em outra, é só procurar a playlist de outras disciplinas que vocês vão encontrar. Mas a de vocês especificamente está na playlist do canal Tendências em Educação Matemática 1, que é a disciplina de vocês, tá? Além disso, além de estar no canal, eu também sempre coloco o link ali onde eu mostrei para vocês, na seção 5, né, dos vídeos sobre esses conteúdos. Então, tá no aula e também está disponível no canal, tá? Então, inscrevam-se, assistam alguns vídeos que já temos lá. Eu fico aguardando sempre, né, vocês, que daí quando vocês assistem, vocês conseguem me dar um feedback. Se gostaram, se não gostaram, ou, né, alguma coisa que queiram perguntar, pode perguntar ali mesmo, tá? Alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? Então, fica a dica aí do canal, pode ajudar muita gente, até em outras disciplinas também. Deem uma pesquisada lá, tá? Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os pontos simétricos, porque foi algo questionado lá na sala de interação, lá no fórum, né? Então, na sala de interação de conteúdo Zoom, o pessoal disse que não estava bem explicadinho os pontos simétricos no livro. Realmente, no livro está só mais ou menos, e depois aparece lá nos exercícios, tá? Os exercícios do livro, ele tem o gabarito sempre ao final, tá? Então, fez o exercício, dá uma conferida. Então, os pontos simétricos, como é só definir o ponto e conferir, tá? A correção é bem rápida e simples de fazer, não tem um cálculo, tá bom?
Mas eu fiz aqui uma explicaçãozinha para vocês, da teoria mesmo, para que não fique vago esse conteúdo, tá bom? Tá aqui. Um ponto simétrico em relação ao eixo das abscissas, lembrando então que é o eixo X, eu preciso, para dizer quem ele é, trocar o sinal, né, da coordenada Y, certo? Da coordenada que estiver representando o eixo Y. O que isso quer dizer? Considerando, então, um ponto A, que fiz aqui como referência no GeoGebra, tá? As coordenadas desse ponto A são -3 e 4. Se eu quero o simétrico dele pelo eixo das abscissas, o eixo das abscissas é aqui, ó. Então, eu quero desenhar ele fazendo o reflexo dele, mas na mesma linha, tá bom? Então, eu vou trocar o sinal do eixo Y, ou coordenada Y, tá bom? Então, se era 4 positivo, eu apresento, então, -4. E o x a mesma coisa, então fica -3, -4. Então, ó, um exemplo é o ponto C em relação ao ponto A. O ponto C é simétrico de A pelo eixo das abscissas, eixo X, assim como o A é simétrico do C pelo eixo das abscissas, tá bom? Então, é tranquilo. Agora, se eu quero um simétrico em relação ao eixo das ordenadas, ao eixo Y, aqui, esse eixo aqui, tá? Então, eu vou trocar o sinal da coordenada X, certo? Então, pegando o mesmo ponto de referência A, eu vou trocar o sinal da coordenada X, então, ao invés de ficar -3, fica 3 positivo. Mas mantém o mesmo Y. Então, ele sai daqui e vem para cá. Então, a simetria, ó, no eixo Y e a simetria no eixo X. É isso que a gente tem que observar, tá bom? Então, ele fica simétrico no eixo Y em relação ao eixo Y. Se a gente pede o simétrico em relação à origem, então, ó, é uma diagonal, né? Porque a origem nossa do sistema está aqui. Então, para achar o simétrico em relação à origem, eu preciso trocar o sinal das duas coordenadas. Então, quem era x e quem era y. Se o x era -3, vai ficar 3, e se o y era 4, fica -4. Então, ele fica totalmente, ó, o oposto em diagonal. Tá bom? Então, tem o oposto horizontal, o oposto simétrico, né, vertical e o diagonal, tá? Então, isso é um ponto simétrico. Então, para encontrar ele, a gente vai utilizar dessa jogadinha dos sinais. Tranquilo? Uma questão, então, que eu escolhi fazer aqui para vocês é a questão 6 da atividade prática 2, tá? Essa é a 6 mesmo. Mostrar que os pontos A, de coordenadas 1 e -1, B, de coordenada 0, 6, e C, de coordenada 8 e 0, são vértices de um triângulo isósceles e retângulo. Então, eu tenho que provar duas propriedades importantes aqui. Tenho que provar que o triângulo é isósceles e tenho que provar que o triângulo é retângulo. Então, lembrar um pouquinho, né? Isósceles são isos, né? Então, são dois lados iguais. Então, dois lados que possuem a mesma medida, por isso iso, né? Isometria, tá? Então, triângulo isósceles, dois lados, mesma medida. Triângulo retângulo, né? O próprio nome já fala, ele lembra um desenho de um retângulo. Então, ele fica meio retângulo, né? Então, ele possui um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que provar essas duas coisas. Provar que ele é isósceles, eu tenho que provar, então, que duas distâncias, dois lados, são iguais. Então, para isso, eu preciso conhecer os lados do meu triângulo. Como não fala que lado que vai ser igual ao outro, eu começo a resolver, até encontrar um, tá? Então, vocês vão ver que eu começo pelo DAB, faço o DAC e, por último, eu faço o BC, tá? Então, vamos lá. O lado do triângulo AB, eu consigo calcular fazendo a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, vamos lá. Se é a distância de A a B, eu faço coordenada de X menos coordenada de X, coordenada de Y menos coordenada de Y. Cada uma elevada ao quadrado, né, e a soma delas, tá?
Então, vamos lá. B, então, primeiro, menos A. Então, 0 menos 1 elevado ao quadrado. X. Mais, parte do Y agora, 6 menos 1 elevado ao quadrado. E a raiz quadrada de tudo, tá? Então, 0 menos 1 ao quadrado é 1, e 1 ao quadrado é 1. 6, aqui vai ter, ó, menos com menos dá mais, então fica 6 mais 1, que é 7. E aí, 7 ao quadrado, 49. Então, dentro da raiz, eu fiquei com 1 mais 49, que é a raiz de 50, ou 5 raiz de 2, unidades de comprimento. Então, a distância entre A e B, ou seja, o lado AB do triângulo, é 5 raiz de 2. Aí eu vou fazer a distância, então, entre A e C. Tanto faz a ordem, tá, gente? Eu vou começando e vou fazendo, até eu encontrar dois iguais. Tem que fazer 3, né, de qualquer forma. Então, distância de A a C. Então, eu faço as coordenadas de C menos as coordenadas de A. Ó, começando pelo eixo X. 8 menos 1 elevado ao quadrado e 0 menos 1 elevado ao quadrado. 8 menos 1 é 7, 7 elevado ao quadrado, 49. Menos vezes menos 1 é mais 1 elevado ao quadrado, 1. 49 mais 1, 50. Então, ficou raiz de 50, que também é 5 raiz de 2, tá? Então, aqui nós já descobrimos os dois lados que são iguais. Ah, prof, se o outro também desse igual? Muito bem. A gente vai fazer a medida do outro igual também. De qualquer forma, tem que fazer a medida do outro. Então, distância entre B e C. É o que falta. Então, C menos B. 8 menos 0 e 0 menos 6. 8 menos 0 ao quadrado, 0 menos 6 ao quadrado. Fica 64. Aqui, como fica menos 6 mais elevado ao quadrado, então fica menos 6 vezes menos 6, mais 36, que é raiz de 100, que é 10. Então, aqui nós chegamos a uma medida também. Esses dois lados são iguais, esse é diferente. Esse lado aqui tem a maior medida. Então, provei já que esses dois são iguais, como os lados, né, AB e AC das distâncias são iguais, o triângulo ABC é isósceles. Então, já descobri ali, tá? Agora, a distância BC me indicou quem é o maior lado, que é esse 10, né, unidades de comprimento. Então, esse lado BC é maior. Então, com essa informação, eu consigo provar que ele é retângulo. De que forma? Pelo teorema de Pitágoras. Ó, veja bem. Continuando, então. O lado BC é o maior lado. Sendo assim, para provar que o triângulo é retângulo, usaremos o teorema de Pitágoras. Porque esse lado sendo maior, a hipotenusa sempre é maior, né? A gente sabe disso. Então, eu faço ele ao quadrado e os outros dois, cada um elevado ao quadrado, né? Soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, 5 raiz de 2 ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado. Eu vou ter que provar que isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu vou desenvolver os dois lados, né? 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado dá 25, aqui eu posso eliminar a raiz, fica 25 vezes 2. E aqui da mesma forma, mais 25 vezes 2. Ou ainda eu poderia ter feito 2 vezes 5 raiz de 2 ao quadrado, já que esses dois são iguais, tá? Tanto faz, é a mesma coisa. Como eu consigo provar que aqui é 50 mais 50 dá 100, eu consigo, então, dizer que o triângulo é retângulo e ainda consigo afirmar o vértice que ele é retângulo, ó, no ângulo A, né? Porque se BC é a hipotenusa, que é o vértice, é o lado oposto ao vértice que tem o ângulo, né, reto, então o ângulo reto fica no A e o lado oposto, que é a hipotenusa, BC, tá? Então, aí a questão prontinha, resolvida para vocês, questão 6 da atividade. Prática 2, uma questão bem interessante essa daqui. E parecidas com essa aqui, aparecem outras lá na atividade, tá? Ou o rumo, assim, lembrando. Algumas palavrinhas, né, que aparecem nos nossos exercícios, às vezes a gente não lembra tanto, alguns detalhes importantes. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, lembrarem, como aviso. Bissetriz dos quadrantes ímpares. O que é bissetriz? É aquela reta, então, que corta, né, os quadrantes exatamente na sua linha central.
Então, eu pensar no primeiro quadrante é aquele que tem x e y positivo, aqui, e o terceiro quadrante aqui. Então, eu tenho que pensar numa linha reta, passando pela origem, né, que corte como a diagonal, cortando esses dois quadrantes, tá? Então, bissetriz, ela divide o ângulo principal exatamente na metade. Agora, o que essa bissetriz tem de tão importante? Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares é lembrar que as coordenadas de x são sempre iguais às coordenadas de y. Então, toda vez que envolver esse comentário nos exercícios, saber que você pode representar o ponto, porque normalmente ele quer descobrir um ponto da bissetriz que, né, atravessa os quadrantes ímpares. Que ponto é esse? Mas a única coisa que eu posso já dizer é que esse ponto tem coordenadas iguais. Então, se eu considero a coordenada x como x, eu posso dizer que o ponto é xx, entende? Então, facilita para resolver os exercícios, porque eu vou ter só uma variável e não duas, tá? Então, se eu digo que a coordenada vale A, eu vou usar A, vírgula A, como ponto do plano cartesiano, porque as coordenadas são iguais. Então, é por isso que eu trouxe esse detalhe, ele é muito importante para os exercícios, tá? Outra dica, mesma ideia, bissetriz agora dos quadrantes pares, é onde eu envolvo, né, sempre negativo e positivo, então, o segundo quadrante, negativo em x, positivo em y, o quarto quadrante, né, que é positivo em y e negativo em, positivo em x e negativo em y. A bissetriz, então, vai atravessar esses dois agora. O que isso tem em comum, atravessando esses dois? Que o x é igual a menos, né, menos y, ou menos x é igual a y, enfim, eles são simétricos. Então, eu posso ter x e menos x, y e menos y, né? Então, eles são sempre simétricos. Então, eles têm o mesmo número, porém, com o sinal, né, trocado, tá? Que eu podia até juntar a igualdade como x igual a menos x, né? É só a nossa igualdade ali organizar, que fica mais fácil de resolver na hora dos exercícios, tá bom? Circuncentro. O que é um circuncentro? É equidistante dos vértices. Então, toda vez que falar circuncentro, lembrar que é um círculo, né, que está envolvendo um triângulo, uma forma geométrica, mas que o centro dele, até os vértices, sempre vão ter a mesma distância. Então, isso é importante na hora de resolver exercício. E mediana é a altura do triângulo, ou seja, vai do vértice principal, então aquela pontinha do triângulo, até o ponto médio da base do triângulo, tá? É como a gente fala também a altura relativa, né? Mas ela chama mediana, então, do triângulo, tá? Tem um nomezinho. Então, aqui eu trago a questão 6, deixa eu ver se é a questão 6, eu acho que não é esse número de questão, não, eu esqueci de mudar ali no título. Tá, mudo depois para vocês no material. É questão 10, tá, gente? Eu vou dar um ESCzinho aqui só para já mudar isso aqui, questão 10, para não ficar errado para vocês, que eu vou divulgar esses slides lá também, tá? Então, o material fica com vocês também. Então, vocês vão poder... Pronto, agora sim. Então, vocês vão poder verificar só o material ou a minha live inteira. Questão 10 da atividade prática 2. Dados os pontos A, 1 e menos 1, B, menos 2 e 3, e aqui faltou um C, mas eu copiei ela como ela tá lá, tá? Mas entende-se que tem um C aqui, daqui a pouco eu coloco ele. Menos 6 e 19, calcular o comprimento da mediana relativa ao vértice A no triângulo ABC. Vou colocar um C aqui, possivelmente está faltando C lá na atividade, tá? Lá no texto da atividade, mas tudo bem. Vocês entenderam. Aqui, então, o que a gente vai fazer? Calcular a mediana é o que eu estava falando agora. É do ponto principal até o ponto médio do lado, né, que faz a base do triângulo. Aqui o exercício, ele sempre traz a informação, a mediana relativa a qual vértice que eu quero fazer. Se não tivesse essa informação, não dá nem para fazer, tá? Então, ó, comprimento da mediana relativa ao vértice A. Então, significa que ele parte do A e vai até o ponto médio entre B e C. Então, B e C fazem a base do triângulo, tá? Então, o que eu preciso primeiro?
calcular o ponto médio de BC. Então, não tem como, né? Então, calculando o ponto médio de BC, eu somo as coordenadas x e divido por 2 e somo as coordenadas y e divido por 2. Então, menos 2 menos 6 vai dar menos 8, dividido por 2 menos 4. 3 e 19 vai dar 22, dividido por 2, 11. Então, aqui eu encontrei o meu ponto médio, menos 4 e 11. Agora, como ele quer mediana, comprimento, eu faço o ponto A, porque ele me indicou aqui, ó, relativo ao vértice A. Então, eu faço a distância do ponto A até o ponto médio de BC, tá? Então, coordenada do ponto médio menos coordenada de A. Então, menos 4 menos x, fazendo a coordenada pelo x primeiro. Então, menos 4 menos 1, mais y, 11, menos menos 1. Então, cuidado, gente, com esses negativos, ó. Vocês não confundirem, tá? É sempre menos aqui da fórmula, menos 1 lá da coordenada. 11 menos menos 1, fica 11 mais 1, que é 12. 12 ao quadrado, 144. Menos 4 menos 5, menos 1, menos 5. Elevado ao quadrado, 25. Somou, dá 169, extraiu a raiz, 13. Então, a distância, ou seja, o comprimento da mediana relativa ao vértice A desse triângulo é 13 unidades de comprimento. Então, eu consigo calcular a mediana utilizando, então, ponto médio e distância, tá? Então, esses são os conteúdos lá do terceiro capítulo. Então, eles estão, desenvolvidos lá no terceiro capítulo. Então, observem, leiam, tá? Tem alguns exercícios lá e alguns, então, feitos aqui. E o gabarito da prática 2, eu enviei as respostas finais. Precisando da resolução de alguma outra, aqui tem mais 2 questões, uma em vídeo ontem, né, que eu coloquei. Precisando de mais alguma, daí vocês vão pedindo, tá? E é isso, gente. É rapidinho, né? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima live nossa. A participação continua, né? Pelo aula, então, participação e interação lá no aula. Eu aguardo as dúvidas de vocês para ajudar vocês, tá? E aí, contem comigo, então, para o que vocês tiverem de dúvidas. Um abraço, sucesso! Então, tchauzinho, gente.